É claro que o Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República, ia voltar a deslizar quando desse entrevista. Sempre, né? Sempre. Ao criticar o ministro do STF, Alexandre de Moraes, Bolsonaro deixou claro o motivo do seu passaporte não ser devolvido. O ex-presidente diz que, mesmo sem passaporte, poderia fugir do país. A cara de pau. Quem vai contar essa história pra gente aqui é a Daiane Oliveira no Plantão do Meteoro. Dai, que ele estava querendo fugir, eu acho que todo mundo meio que já tinha sacado. A gente não esperava que ele falasse isso tão abertamente, ou talvez esperava, enfim. É o sincericídio, né? A gente espera, às vezes, o sincericídio do Bolsonaro, porque ele solta uma dessas. Não é a primeira vez que ele fala sobre fugir. E, de fato, o Bolsonaro tem um histórico ali de possibilidade de fugas muito grande. Não foi à toa que ele chegou a dormir 2 noites na embaixada, justamente no Airbnb, né? A gente adora esses nomes. Porque o próprio Bolsonaro, ele compreende que existe um momento de prisão, que é possível que ele seja preso. O Bolsonaro sabe o que fez. A gente tem relatórios extensos da Polícia Federal apontando detalhadamente tudo o que aconteceu. E se você ainda tem dúvidas sobre o que o Bolsonaro fez, porque nem ele mais tem, ele já está, inclusive, entregando os pontos, por mais que ele chore por anistia, é só buscar as informações do relatório da Polícia Federal, que foi entregue no final do ano passado, que aponta que sim, o Bolsonaro sabia de absolutamente tudo e participou, né, do esquema ali de orquestrar o esquema que culminaria com um golpe de Estado. Ah, mas não deu certo, então por isso ele não pode ser preso. Gente, são outros 500, tá? Não tentativa, se você pensar, né, você tentar cometer um crime e esse crime seja um crime de Estado, você já tentou cometer um crime de Estado, ponto. Sabe? O fato dele só ser... pensar não é crime, mas agora quando você começa a fazer articulação para tentar, isso. E a gente sabe que houve toda essa articulação. Eu queria ver esse mesmo pessoal sofrer uma tentativa de homicídio e dizer que não é crime. Pronto, perfeito, Sofia, exatamente isso. Porque a pessoa ela fez todo um processo de movimentação, inclusive com reunião ministerial, afirmando que não poderia deixar o cargo, que tinha que ganhar, que tudo precisava ser feito. E tudo isso é gravado. Pelo menos a gente tem a sorte que eles produzem provas contra si mesmos, né? Dito isso, Sofia, eu vou te pedir para trazer a matéria que traz justamente, né, um trecho da entrevista que o Bolsonaro deu, onde ele fala que se ele quiser sair do Brasil, ele poderia sair, porque ele é investigado, ele ainda não é réu no processo, detalhe que ele sim, né, ele está ali como réu em 3 inquéritos diferentes, 3 processos diferentes, e eu acho que está faltando agora para o próprio governo, né, para o próprio Estado, perdão, do Estado, no seu caso, no judiciário, ou colocar uma tornozeleira ou pegar uma declaração como essa e dizer, olha, de forma cautelar, a gente precisa prender essa pessoa até que termine todo esse processo. É o mínimo que a gente espera que aconteça a partir de agora. Não vamos soltar foguete ainda. Vou te pedir para trazer, por favor, Sofia, a fala do Bolsonaro. E o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele disse nessa segunda-feira que poderia fugir agora do Brasil, caso desejasse. Ele está com o passaporte recolhido pelo STF desde 2024, investigado, como você sabe, por tentativa de golpe de Estado. Numa entrevista à rádio Auriverde, Bolsonaro fez críticas à decisão de Alexandre de Moraes, que o impediu de ir à posse de Donald Trump. Disse o seguinte: eu não sou o réu, eu posso fugir agora, qualquer um pode fugir. É o que disse o ex-presidente ao criticar a retenção do seu documento. Eu não sou réu, só sou investigado. É difícil a gente ter que ouvir um negócio desse, né? Porque, assim, o Bolsonaro, inclusive, teve um caso em que ele era réu diretamente arquivado, que foi por incitação, né, de violência sexual contra a Maria do Rosário, em 2016, em que, infelizmente, aquilo foi arquivado, mas o Bolsonaro disse para Maria do Rosário, acho que todo mundo lembra disso, né, sobre uma frase muito forte e violenta sobre violência sexual. Naquele momento, inclusive, ele não poderia fugir porque ele era réu, é esse o pensamento dele,
e agora ele não pode, ele pode fugir ainda de qualquer forma, mas, peraí, mas agora eu estou sendo investigado em 3 momentos, né, em 3 processos de inquérito diferentes. Vale lembrar que a gente fala muito do golpe, de fato o golpe foi extremamente grave. Se a gente tivesse um golpe de Estado, talvez a gente não estivesse aqui. Na verdade, não, talvez não, a gente não estaria aqui, né? Até porque no próprio inquérito do relatório da Polícia Federal, que coloca, né, as conversas dos militares, eles pensavam em criar um centro de concentração. Então, vocês acham que nós aqui, né, dos progressistas, a ala da esquerda, a gente que faz comunicação contra a hegemonia, a gente estaria aqui nesse momento? Já começa por aí. E o segundo ponto é que o próprio Bolsonaro, né, além do inquérito do golpe de Estado, ele também responde à fraude do cartão de vacinação e também pelo inquérito das joias. A gente não pode esquecer isso. Então, não é só o golpe, que já seria muita coisa, e é, de fato, o principal ponto da investigação, que envolve não só Bolsonaro, mas como a outra cúpula do nosso exército brasileiro, né, dos militares brasileiros. Então, o Bolsonaro, ele pode sim fugir? Pode. Não seria interessante para ele? Acredito que não, ele perderia bastante, mas a gente tem uma pessoa que, detalhe, ele perderia bastante, por quê? Porque é o mínimo de pessoas que ainda acreditam nele, querem transformá-lo em Marte. Então, politicamente é melhor que ele seja preso. Inclusive, ele já utilizou termos aí que presidentes foram presos, ele tentou se comparar ao Mandela, não consigo superar isso. E o Bolsonaro também determina, e aí um outro ponto, que o Bolsonaro, em determinados momentos, ele se coloca ali como aquela figura de que ele vai resistir e não vai fugir, apesar do seu histórico ali de tentar, inclusive, contra o próprio exército, fazer articulações golpistas, né? E aí eu vou te pedir, por favor, Sofia, para colocar o segundo vídeo, por quê? Porque vale lembrar que o Bolsonaro, ele queria ir à posse do Trump. E essa entrevista, ela veio justamente neste momento que o Bolsonaro queria ir à posse, não conseguiu ir por motivos óbvios, e aí ele refaz essa reclamação aí, etc e tal, mas ele também está tentando ainda se colocar como uma pessoa que tem um acesso muito grande, muito válido, muito importante ao lado do Trump, tanto que vamos ver onde foi que ele assistiu a posse do Trump ontem, bem interessante. Onde ele vai assistir? Aqui o Igor Gadelha traz essa resposta para a gente. O Jair Bolsonaro vai assistir a posse de Trump aqui em Brasília, lá na sede do PL, do partido que ele faz parte. Ele reservou uma sala grande, né, na sede do PL, vai instalar um telão onde ele, acompanhado de outros parlamentares, pelo menos 8, que estão aqui na cidade na segunda-feira, vão estar ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro para acompanhar a cerimônia de posse de Donald Trump. Como a gente disse para você, Bolsonaro tentou retomar o passaporte dele, foi apreendido por Alexandre de Moraes, mas isso não foi possível. O ministro negou o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o Alexandre de Moraes, um dos motivos é a possibilidade de uma fuga de Bolsonaro, e também justificou a decisão dizendo que essa viagem de Bolsonaro não teria interesse público, não houve alteração da situação jurídica do ex-presidente, então ele continua proibido de sair do Brasil. Para sua saúde, vida ou viagens, conte... Não preciso dar propaganda de graça. Olha aí, que bom, né, que ele não conseguiu sair do país, porque talvez ele não voltasse, pelo menos não neste momento. Eu até gostei da declaração do Trump, né, quando perguntaram a ele sobre o Brasil, etc. Ele disse, eu não preciso do Brasil, o Brasil é que precisa de mim. É que eles têm um discurso ainda, né, megalomaníaco. Um detalhe interessante é que o Bolsonaro, ele poderia, sim, achar apoio entre algumas pessoas, né, da extrema-direita, nesse celeiro político, né? Se não deportaram outras pessoas, né, como o Alan Santos, imagine o Bolsonaro. A gente ainda tem alguns questionamentos sobre pessoas que estão nos Estados Unidos e que deveriam estar no Brasil respondendo crimes. E dito isso, Sofia, só para a gente terminar de uma forma um pouquinho satisfatória, pelo menos o Bolsonaro já sabe que o fim dele está perto. E aí, você poderia colocar, por favor, o vídeo em que o Bolsonaro chora na despedida com a Michelle, por gentileza? Que o Moraes tinha negado a devolução do passaporte do senhor? Primeiro, fiquei muito feliz quando eles recebi a notícia do convite. Se não me engano, foram 5 chefes de Estado convidados, eu não sou chefe de Estado, e foi um convidado excepcional por parte
o Trump e sua comitiva. E, obviamente, todos sabem que o meu filho Eduardo tem um excelente relacionamento com ele. O mundo todo, podemos dizer assim, esteve com ele por ocasião da apuração das eleições. E fiquei muito feliz. Até porque não é o Jair Bolsonaro. Eu represento, no mínimo, 58 milhões de pessoas no Brasil. Hoje, tenho certeza que muito mais do que isso. E represento a direita, os conservadores, sendo presidente de honra do maior partido político do Brasil. E que, obviamente, seria muito bom me ir lá. O presidente Trump gostaria muito. Tanto é que ele me convidou. Um homem que não tem compromisso com a família. Um homem que diz que os maridos amam mais as amantes do que as esposas. Eu estou triste com a partida da minha esposa. Eu a amo. Deixa eu passar aqui. Tá ok. Nem parece que é política, né, gente? Vou fazer quantos dias distante da esposa? Ai, gente, é toda uma construção, né? O choro dele, a gente até comentou ontem sobre o próprio corte sobre a despedida, mas o choro dele pode ter muitos motivos. Eu, particularmente, acho que é o fato dele não conseguir ir lá falar I love you Trump pessoalmente, ou pelo menos tentar, sabe? Eu acho que é muito dessa linha. Ou talvez porque ele sabia que a Michelle estava... Afinal de contas, vale lembrar, quando ele tá só com a Michelle e não tem convite do Trump, ele precisa de Viagra. Quando ele recebe o convite do Trump, ele nem precisa mais de Viagra. Isso é ele mesmo que disse, não sou eu. Ele próprio falou. Ele disse isso, né? Que ele não precisava, porque ele estava até ativo, não precisava de Viagra a semana inteira para do convite do Trump. Mas sabe uma outra coisa, Sofia? Ele sabia também que a Michelle estava com o vestido vermelho na mala, então ele também ficou triste, talvez seja isso, sabe? Alguma afronta, assim. Olha, Michelle, não veste esse vestido, a Michelle vai lá e reclama, e ele chora o caminho inteiro, e diz, vamos chamar a gente de comunista. Enfim, né, tem muitas hipóteses por causa deste choro, mas, de fato, esse choro não foi a despedida de uma esposa, gente. A gente sabe exatamente que é isso. Políticos, ainda mais em campanha nacional, viajam muito, eles passam 5 semanas fora de casa, muitas vezes longe da esposa, 4, 5 dias, não ia fazer diferença nenhuma nesta relação. Inclusive, vai lembrar, né, quando o Bolsonaro perdeu a eleição, todo mundo trouxe algumas questões aí, inclusive que existia uma separação do casal, né, existia uma possível violência ali doméstica, no âmbito familiar, em relação ao Carluxo e a Michelle. Muita coisa foi dita na época, então a gente não vai ignorar que esse choro ele tem outro simbolismo. Não é por causa da Michelle, não é porque ele defende a família. Inclusive, ele já foi casado 4 vezes, né? Quando uma mulher ela fica mais velha, ele substitui por um modelo um pouquinho mais novo. Desculpa o termo modelo, mas eles tratam mulheres como objeto mesmo. É isso, Sofia. Vale lembrar aqui, gente, que Bolsonaro e Michelle já chegaram num ponto de ficarem em hotéis separados quando viajam para eventos. Isso aconteceu em abril do ano passado, quando teve um ato convocado para ele no dia 21 de abril. Eles foram para o Rio de Janeiro e cada um ficou em hotel. E, inclusive, a Michelle ficou no mesmo hotel que o Valdemar da Costa Neto, que, segundo a ex-esposa do Valdemar, ela já foi peguete dele. Então, né, enfim... Também é bom lembrar que o Bolsonaro nem sempre está do lado da Michelle, o Augustin sempre está. Enfim, só estou elucubrando aqui, não estou acusando ninguém de nada, que fique muito claro isso. Inclusive foi junto na viagem, tá, Sofia? A gente não pode esquecer de dizer isso. Exato. Mas, enfim, agora saindo das brincadeiras e falando sério, gente, o Bolsonaro claramente está querendo fugir do país. É por isso que essa já foi a 4ª vez que ele tentou pedir o passaporte de volta, depois de ter o passaporte apreendido lá na Operação Tempus Veritate, né, que investigava a tentativa de golpe de Estado. Então, assim, desculpa, mas tem que ser muito, mas muito burro para devolver o passaporte para ele nesse momento. Você pode falar que ele pode fugir de outras formas, não precisa do passaporte, etc. Sim, inclusive você pode sair do país
dependendo de para qual país você vai, só com carteira de identidade. Eu já entrei na Argentina só com carteira de identidade, nem precisa de passaporte. Mas, gente, se eles acham que o Bolsonaro consegue fazer uma coisa dessas, uma coisa sou eu, anônima, atravessar a fronteira dessa forma. Outra coisa é um ex-presidente. Não, para onde quer que ele vai, tem 500 câmeras seguindo atrás dele. Então, não é tão simples assim para ele sair do país ilegalmente. Para ele sair do país ilegalmente não é impossível, óbvio que não. O Brasil tem uma fronteira imensa, mas teria que ser uma questão muito mais delicada. Então, sim. E é incrível como o Bolsonaro ele não aprende. Ele não aprende porque o Xandão, na decisão no qual ele negou o passaporte, ele citou o Bolsonaro falando em entrevista que ele podia fugir para uma embaixada. E daí agora ele vai lá e fala que pode fugir de novo. Gente, esse cara não aprende. Que bom. Não, que bom, né? Mas, enfim, dito isso, eu ficaria feliz se tivesse aí uma tornozeleirazinha, uma prisãozinha preventiva e tudo mais. É isso, Dai. Quer adicionar mais alguma coisa ou ficamos por aqui? Só um detalhe, que o Bolsonaro ele conseguiu ir sem muitas câmeras para a Embaixada da Hungria, né? Vale lembrar isso, mas uma coisa é a embaixada dentro do próprio país, outra coisa é, de fato, atravessar uma fronteira. Qualquer pessoa tirar uma foto dele lá do lado de fora, ele vai ser um foragido internacional. Então, acho que ele não vai, não. Acho, isso não quer dizer nada. Eu adoraria a tornozeleira também. Para ele fazer que nem o outro, dizer que está reclamando, dizer que está queimando a perna, que vai precisar tirar, que é tudo mimimi. Gostaria. Só digo isso e ir embora. Tchau, Sofia. Beleza. Essa notícia vai ficando por aqui, mas pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que logo, logo a gente volta com mais Plantão do Meteoro.